Na aula anterior, eu apresentei para vocês a parte teórica envolvendo dilatação térmica. Eu falei para vocês que a dilatação térmica dos sólidos, ela pode acontecer de três maneiras diferentes. A dilatação linear, quando você tem a mudança de uma das medidas do corpo, por exemplo, o comprimento. A dilatação superficial, aquela que vai alterar duas medidas, que seria, por exemplo, comprimento e largura. E a dilatação volumétrica deste corpo, quando você tem alteração de três medidas: altura, comprimento e largura. Dilatação acontece quando? Quando é que um corpo dilata? Um corpo dilata quando você oferece a ele a quantidade mínima de calor necessária para que isso ocorra. Existe a dilatação e a contração. Quando é que um corpo vai contrair? Quando você reduz a temperatura. Quando é que ele vai dilatar? Quando ele é aquecido. Insisto em dizer o seguinte: a dilatação térmica está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Por exemplo, quando a gente instala uma porta de vidro, uma janela de vidro, a gente precisa deixar espaços para que haja dilatação do vidro e não quebre. Quando a gente faz o piso da nossa casa, uma cerâmica distante da outra, um porcelanato distante do outro. Quando a gente constrói uma estação ferroviária, as linhas do trem, os trilhos são afastados de um para o outro para ter espaço nos dias de calor, eles poderem sofrer dilatação. Na construção civil, para você ter uma ideia, o concreto que a gente utiliza para formar a laje, para fazer as colunas de sustentação, eles têm movimento, eles dilatam. Ao longo de muitos anos ainda existe movimento. Não é um movimento macroscópico, você não consegue enxergar. Mas o concreto ele tem movimento constante no começo, até ele se ajustar. Tudo isso tem a ver com dilatação. Então, é isso que a gente abordou. Falamos da dilatação linear, da dilatação superficial e volumétrica. Todas elas são calculadas da mesma maneira, mesmo raciocínio, mesma linha de condução dos exercícios. E nós vamos fazer hoje as tarefas propostas. Tarefas propostas, amigos, a primeira questão diz o seguinte: João precisa abrir o recipiente de conserva cuja tampa está emperrada. O recipiente é de vidro comum e a tampa é de alumínio. Seria interessante nós efetuarmos a representação disso aqui para podermos entender o que é que está acontecendo, né? Então aqui, ó, essa tampa é de alumínio e o frasco é de vidro. O coeficiente de dilatação do alumínio, ele é maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. O que é que significa isso? Que você tem a maior facilidade de dilatar ou de contrair o alumínio do que o próprio vidro. Aí ele continua. Para facilitar a abertura, sugeriu-se que ele colocasse a tampa próximo da chama do fogão por alguns segundos, imediatamente após afastar o recipiente da chama. O que é que ele quis dizer com isso? Quando você aquece o alumínio, a tendência vai ser o quê? Acontecer a dilatação. Acontecendo a dilatação, mesmo o vidro sendo aquecido próximo, em função de você ter colocado lá na boca acesa do fogão, o alumínio dilata mais. E por ele dilatar mais, ele vai permitir o quê? Que você tenha a possibilidade de abrir esse vidro. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior do que o do vidro, por isso que vai facilitar isso acontecer. Aí ele continua o texto, ó. O procedimento sugerido vai favorecer a separação entre a tampa e o recipiente, facilitando a tarefa de destampá-lo. Aí ele quer perguntar por quê. Por que acontece isso? Por causa disso aqui, amigo. Ó. Por que o alumínio vai dilatar mais? Porque o seu coeficiente de dilatação é maior. Letra A. O coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior do que o do alumínio. Não, é o contrário. Letra B. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior do que o do vidro? Essa é a resposta. Questão de número 1, letra B. A questão de número 2 fala de um mecânico de automóveis, tá? Ele diz assim: um mecânico de automóveis precisa soltar um anel que está fortemente preso a um eixo. Eu vou tentar representar isso aqui. Está aqui o eixo, tá? E aqui está o anel. Está aqui o eixo, está aqui o anel. Essa seria a nossa representação. Sabe-se que o anel é feito de aço. E que o coeficiente de dilatação linear dele é 1,1 vezes 10 a menos 5. E o eixo é de alumínio. Coeficiente 2,3 vezes 10 a menos 5. Bom, vamos aqui. O coeficiente de dilatação do alumínio é maior do que o coeficiente de dilatação do aço. O que é que acontece? O alumínio dilata mais. O alumínio contrai, vai dilatar mais e vai contrair mais também.
Quer dizer, então, Vanks, que se eu aquecer, o eixo de alumínio vai dilatar mais. Se eu resfriar, o eixo de alumínio vai contrair mais, exatamente. Então, ele está perguntando o seguinte, lembrando que tanto o aço quanto o alumínio são bons condutores térmicos, e sabendo que o anel não pode ser danificado e que não está soldado ao eixo, o que é que o mecânico deve fazer? Meus amigos, primeira coisa, vamos pensar aqui, vamos aquecer. Se você aquecer, como o eixo é de alumínio, ele vai dilatar mais, o anel vai ficar com muito maior dificuldade para poder sair, porque o eixo dilatando, ele vai dilatar mais do que o anel, que é de um coeficiente de dilatação menor, vai ficar mais difícil. Então, qual seria a sugestão? Não aquecer. Então, você elimina as letras A, B e E. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pensar aqui, resfriar o anel e eixo ou somente o anel? Se você resfriar somente o anel, como diz a letra D, o que é que vai acontecer? Ele vai contrair, então ele vai ficar mais apertado. O que é que você tem que fazer? Você resfria o conjunto, porque se você resfriar o conjunto, o eixo sendo de alumínio vai contrair bem mais, e aí vai permitir o quê? Permitir que você possa tirar o anel sem sofrer nenhum tipo de avaria. Resposta à questão número 2, letra D. Desculpe, letra C, resfriar o conjunto, anel mais o eixo. O gráfico a seguir apresenta a variação de comprimento L de uma barra. Bom, primeira coisa, se ele está te dando aqui o comprimento L de uma barra, vai começar bem aqui, certo? Quanto é o comprimento inicial dela? Vamos pegar bem aqui. Pegar um aqui para a gente poder ter uma relação envolvendo uma conhecida temperatura e um conhecido comprimento. Quanto é o meu L0? Comprimento inicial. Vai ser quanto aqui? 100. Comprimento inicial, 100 milímetros. Bom, quanto que é o comprimento final? Pega uma lá que tenha conhecida aqui. Quanto é que você vai pegar aqui? Se você pudesse pegar aqui, você podia trabalhar aqui com 500 e uma variação de temperatura de 2, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Quanto é a variação de temperatura, Vanks? É bem aqui. Isso aqui é a variação do comprimento, ΔL. Tudo no gráfico, ó. De 100 para 102 é o ΔL. De 100 para 500, quem é? É o ΔT. Tem variação de temperatura. O que, que ele está pedindo para você? Está pedindo o coeficiente de dilatação desse material. Vamos fazer aqui? Vamos pensar qual é a relação de dilatação linear? ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Vamos substituir. Quanto foi que variou? Foi de 100 para quanto? Para 102. Quanto é a variação? 2. Quanto é o comprimento inicial que a gente pegou aqui? 100 vezes alfa. Quanto é o ΔT? Pessoal, você vai de 100 para 500, variou quanto? Vanks variou 400. 2 igual a 100 vezes 400, vai ficar o 4 em 4 zeros. 1, 2, 3, 4 vezes alfa. 2, eu vou escrever isso aqui, meus amigos, na forma de potência, porque eu vou precisar escrever isso aqui em potência de base 10. Como é que eu escrevo 40.000? 4 vezes 10 à quarta. Vou passar esse 4 vezes 10 à quarta dividindo. Faça a conta comigo, preste atenção. 2 dividido por 4 dá quanto? Dá 0,5. Sobre 10 a menos 4. Sabe o que você vai fazer com esse 10 a menos 4? Você vai subir. 10 à quarta, perdão. Você vai subir esse 4 aqui e vai ficar assim, ó. Alfa igual a 0,5 vezes 10 a menos 4. Isso aqui está em notação científica? Tá não, Vanks. O que você pode fazer? Eu posso puxar uma casa, fica 5, e pagar com um número lá no expoente, fica 10 a menos 5. Portanto, o nosso querido coeficiente de dilatação linear neste exercício é 5 vezes 10 a menos 5, e nesta questão, nós vamos procurar marcar quem aqui na questão 3? A letra E. Questão de número 4, ele diz o seguinte: Universidade Federal do Piauí. Uma fábrica possui um dispositivo anti-incêndio que funciona do seguinte modo. Uma barra de zinco é instalada em posição estratégica e, se submetida a uma grande variação térmica, dilata até alcançar um sensor que dispara um alarme. Muito interessante. Ela aquece, dilata, e aí o que acontece? O sensor dispara o alarme. A barra tem 4 metros. Então vamos começar a anotar as nossas coisas?
Medida inicial, 4 metros. E suas duas extremidades estão livres, podem se dilatar. O sensor localiza-se na direção da barra a 0,5 centímetros de uma das extremidades. Bom, para poder tocar, ele tem que dilatar quanto? Vai ter que dilatar quanto? 0,5 centímetros. Ah, entendi. O meu ΔL vai ser 5 centímetros para poder a barra de zinco dilatar, atingir um tamanho mínimo necessário para disparar o alarme. Só que 5 centímetros eu vou escrever como? 5 sobre 100, né? Isso aqui dá quanto? 0,05 metro, porque tem que ser em metro, tem que transformar. Continua a buscar as informações. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do zinco é 25 vezes 10 a menos 6, alfa é igual a quem? 25 vezes 10 a menos 6. Pergunta-se, e a temperatura ambiente é 25 graus? Temperatura ambiente igual a 25 graus. Pergunta-se, qual vai ser a temperatura que você precisa ter para dar início a esse disparo? Ó. Como é que eu vou descobrir essa temperatura se eu só conheço uma delas? Como é que a gente vai fazer? Bom, você vai descobrir o ΔT. Ó, você vai ter que achar o ΔT. Se você achar, por exemplo, 10 graus de variação, quanto é que vai ser a temperatura? 25 mais 10, 35. Se você achar 20 graus, quanto é que vai ser a variação? 20 graus mais 25, você vai ter 45 como resposta. Então, você vai calcular a variação de temperatura e ela você acrescenta a temperatura que já estava no ambiente, que era 25. Como fazê-lo? ΔL. Isso aqui tudo é informação do exercício. Eu vou começar o exercício agora. Ó. Vou colocar bem aqui, ó, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu vou começar por aqui para ter espaço. Quanto que vale o nosso ΔL? Quanto foi que ele disse que precisava de variar para poder disparar? 0,05. 0,05. É a mesma coisa de que? Escreva em forma de potência. 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. Quanto é o tamanho inicial da nossa barra? 4. Quanto é o alfa? 25 vezes 10 a menos 6, vezes ΔT. Deixou de ser física, tá, amigos? Passou a ser matemática básica. Isso aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 2, igual 4 vezes 25, 100. 100. Isso. Tu pode escrever 100 como? Você pode escrever 10 ao quadrado. Isso. Para quê? Para poder trabalhar aqui, ó. Fique esperto que você vai precisar trabalhar sempre com potência de base 10. Outra coisa que você não pode querer fazer. Ah, tem 10 a menos 2 de um lado, 10 a 2 do outro, vou cancelar. Não, você só poderia cancelar se eles fossem iguais. 10 a menos 2 cancela com 10 a menos 2, não é com 10 elevado ao quadrado. 5 vezes 10 a menos 2 igual a 10 elevado a menos 4 vezes ΔT. 5 vezes 10 a menos 2 dividido por quanto? Quanto é que vai dar aqui? 5 vezes 10 a menos 4 vai ficar aqui embaixo. Tá bom? Ó, 10 ao quadrado com 10 a menos 6, não foi? Vamos lá. Ô, se eu esqueci de um detalhe aqui, pessoal. É 0,05, então aqui vai ficar 5 centímetros, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2, tá? Já coloquei aqui. Deixa eu ver o que é que a gente colocou. Isso aqui é 0,5. Perdão. Coloca um 0 aqui. E aqui o 10 a menos 4 está aqui embaixo. O que você vai fazer? Vem aqui comigo. Eu vou passar esse 10 a menos 4 para cima. Meu ΔT vai ser igual. Presta atenção. 0,5, 10 a menos 2, 10 a quarta. Isso aqui vai ficar 0,5 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa de 100. Meio vezes 100, metade de 100 é quanto? 50 graus. Cuidado. 50 graus não é a sua resposta. Ele quer saber quanto é que vai ser a temperatura no início do incêndio. No início do incêndio, quanto era a temperatura ambiente? 25 graus. Quanto é a variação de temperatura? 50. Então, qual vai ser a temperatura no início do ambiente, do incêndio? 75 graus Celsius. Você vai marcar o quê? Você vai marcar a letra A.
Na questão de número 5, a dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construção de pontes, prédios e estradas de ferro. Quando se constrói uma ponte, amigos, você tem que deixar espaço entre as estruturas de concreto. Para quê? Dias de muito calor, você ter a dilatação e não rachar a ponte. Considere os casos dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação vale 11 vezes 10 a menos 6 do aço. A 10 graus, o comprimento de um trilho é 30 metros. De quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura passasse para 40? Isso aqui é dilatação linear, porque é a dilatação de um trilho. Então, como é que você vai fazer? Presta atenção. Delta L igual a L0 vezes alfa vezes delta T. É sempre a mesma coisa. Delta L vai ser igual. Que tamanho era o trilho? 30 metros. Vezes. Quanto é o coeficiente de dilatação? 11 vezes 10 a menos 6. Quanto foi a variação de temperatura? Tu saiu de 10 e foi para 40. Quanto variou? 30. Delta L vai ser igual 30 vezes 11 vezes 30. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 11, 99. Com mais 2 zeros. 9.900 vezes 10 a menos 6. Escreva isso aqui na forma de números com potência. 9.900 é a mesma coisa de 99 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6, certo? Isso aqui não é produto de potência mesma base? É. Se repete 99. 10 ao quadrado com 10 a menos 6, você soma e repete. Você repete a base, soma os expoentes. Menos 4. 99 vezes 10 a menos 4, essa alternativa você vai encontrar aqui, ó, na letra C. Perceba que não existe dificuldade na resolução desses exercícios. É um assunto tranquilo de você fazer. O que resta a você é ter atenção para não correr risco de, por exemplo, errar um sinal, errar uma vírgula, etc. Olha a questão aqui do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Lembrando, eu falei para vocês que as provas do ITA, as inscrições vão até o dia 14 de setembro. E as matérias matemática, física, química, inglês e língua portuguesa. Então, é só isso que você faz as provas do ITA. Vanks, mas eu não tenho idade ainda para fazer. Eu estou dizendo que você precisa definir o que você quer. Se você gosta da área de engenharia, essa é uma grande pedida. Vamos lá. Coeficiente médio de dilatação térmica linear do aço é 1,2 vezes 10, 1,2 vezes 10 a menos 6. Usando trilhos de aço de 8 metros de comprimento, então tá aqui, ó, tu já tem o alfa aqui, tu já tem o L0 aqui. O engenheiro construiu a ferrovia deixando um espaço de 0,5 centímetros entre os trilhos. Isso aqui seria o quê? Raciocínio. Vamos escrevendo devagarzinho aqui para você ver como você vai encontrando. Quem é o alfa? 1,2 vezes 10 a menos 5. Qual o tamanho inicial do trilho? L0, 8 metros. Qual foi a dilatação? Ou seja, o espaço que ele deixa entre um trilho e outro? 0,5 metros, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 2, porque você tem que transformar para metro, tá bom? Você pode escrever isso aqui, sabe como? 5 vezes 10 a menos 3. Qual das duas eu escrevo? Isso aqui você quiser, qualquer uma das duas dá certo. Quando a temperatura era de 28 graus, tá? Em um dia de sol forte, os trilhos se soltaram dos dormentes. O que significa isso? Que eles dilataram muito, né? Qual dos valores corresponde à mínima temperatura que deve ter atingido os trilhos? Ó, qual foi a temperatura que os trilhos atingiram? Nossa, então, ó, a temperatura inicial era quanto? Quanto era a temperatura inicial? 28 graus. Quanto que vai ser a temperatura que ele atingiu? Você vai calcular o ΔT. Vamos imaginar que você ache 10. Quanto é que vai ser a temperatura? 28 mais 10. Então, o que você achar do ΔT, você soma quanto? Você soma 28. Isso aqui é a dilatação de um trilho. Que dilatação é essa? ΔL. ΔL é igual a quem? L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL vai ser... Quanto é o tamanho do trilho? 8. Vanks, deixou de ser física. Isso aqui é matemática básica. Eu sei. Você não pode errar isso não. 1,2 vezes 10 a menos 5. Desculpe, eu já vou colocar, eu ia deixar para colocar depois, eu vou colocar o ΔL logo, né? Quanto que vale? 5 vezes 10 a menos 3. O alfa vale quanto? 1,2 vezes 10 a menos 5. Vezes ΔT.
5 vezes 10 a menos 3 igual 8 vezes 1,2. 8 vezes 12 dá 96. 9,6 vezes 10 a menos 5 vezes ΔT. O que você vai fazer? 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 9,6 vezes 10 a menos 5 igual a ΔT. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar esse 10 a menos 5 aqui para cima, vai ficar 5 vezes 10 a menos 3. Ele sobe positivo, 10 à quinta, dividido por 9,6. Tudo isso é o meu ΔT. 10 à terceira negativo com 10 à quinta fica 10 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar quanto? 5 vezes 10 ao quadrado dividido por 9,6. Eu vou aproveitar o espaço aqui do lado para eu poder concluir esse raciocínio. Meu ΔT vai ser 500 dividido por 9,6. Vamos dar quanto que dá? 500, 9,6 vai dar 52. A variação foi de 52 graus. Isso aqui é a sua resposta? Não, não é a sua resposta. Ele quer saber quanto foi a temperatura que ocorreu os dormentes dos trilhos serem soltos, né? Ele falou lá, né? Que aconteceu essa situação. Quanto foi a variação? Foi 52. Qual a minha resposta? A sua resposta está aqui no lado esquerdo. Qual era a temperatura inicial? 28 graus. Variou quanto? Variou 52. Então, esses trilhos chegaram a atingir que temperatura? Os trilhos atingiram a temperatura de 80 graus e a sua resposta seria a letra C. Realmente, Vanks, o assunto termologia é muito envolvente. Sem dúvida. Questão de número 7 da Universidade UNEB, né? Diz assim. Uma chapa de zinco, uma peça de zinco é construída de uma chapa quadrada de lado 30. Começa por aqui, ó. Chapa quadrada de lado 30. Amigo, você tem que fazer área. Se você não fizer isso, já errou o exercício. 30 vezes 30. 900 centímetros quadrados. Olha que legal. Se você não fizer a área que é lado ao quadrado, ou lado vezes lado, tá errado o exercício. Porque a chapa quadrada, ela não tem dilatação linear, ela tem dilatação superficial. Ela usa beta. Aí ele continua. Foi retirado um pedaço de 500 centímetros quadrados. Olha que interessante. Você tinha lá a determinada estrutura e você tirou 500. Então, pensa comigo. Ó. 900 centímetros quadrados. Aí você tirou um pedaço de 500 centímetros quadrados. Quanto que ficou? Ficou aqui para você 400 centímetros quadrados. Beleza? Continua. Elevando-se de 50 graus, elevando-se 50, não é que a temperatura era 50, ele aumentou 50, o ΔT é 50. Elevando-se 50 graus, a temperatura da peça restante tem quanto? 400. Aí ele pergunta, qual será a sua área final? Aí ele dá a coeficiente de dilatação linear. Olha a pegadinha aqui. Eu tenho aqui dilatação superficial, é S0 vezes beta vezes ΔT. Ele me deu alfa, o que é que eu tenho que lembrar? Tem que lembrar que beta é 2 vezes alfa, você tem que multiplicar por 2, meu amigo. Não vai trabalhar com 2,5 não, se você trabalhar com esse 2,5 você erra, você tem que fazer 2 vezes 2,5. Beleza? Então vamos ver, ΔS igual. Quanto é a chapa? 400. Vezes 2 vezes 2,5, tá vendo? Ó? Eu tenho que multiplicar. Por quê? Porque ele me deu foi o alfa, eu preciso do beta. Quanto é o ΔT? 50. 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 400 dá 2.000. Olha a conta que eu estou fazendo. 2.000 vezes 50 dá 100.000. Vezes 10 à quinta, menos 5. De novo a conta. 2 vezes 2,5, 10. 10 vezes 400, 4.000. 4.000 vezes 50, 100.000. Como é que eu faço 100.000 vezes 10 a menos 5? Isso aqui vai ficar assim, amigos. Ó. 10 à quinta vezes 10 a menos 5. ΔS vai ser 10 elevado a 0. Cuidado para não achar que não dilatou, porque todo 1 elevado a 0 é 1. Olha a pegadinha aqui, cuidado. Então, quanto foi a dilatação? 1 centímetro quadrado. Qual é a pergunta? Ele quer saber a área final. Oxe, resposta fácil demais. É tão fácil quanto ver o Vasco assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. 400 mais 1. Vai dar 401 centímetros quadrados. Resposta da questão número 7, letra B. Bom,
Com isso, a gente conclui essa etapa. Nós já temos mais algumas questões aqui, mas o tempo nosso ele já está praticamente esgotado. Eu espero que você tenha compreendido a resolução dos exercícios, pegue essas questões e refaça na sua apostila, lance nos seus cadernos. O conteúdo é um conteúdo muito tranquilo de fazer, da parte de termologia, envolvendo dilatação dos sólidos. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui à sua disposição. Fique à vontade para fazer suas perguntas, fazer os seus questionamentos.